Sobrenatural, capítulo 59. Em Durban, finalmente. Aproximadamente 340 quilômetros a sudoeste de Klerksdorp fica Kimberley, uma cidade de mineração espalhada de 60 mil pessoas. William Branham chegou a Kimberley na quarta-feira, dia 17 de outubro de 1951. Sua reputação precedia. Na sua primeira noite em Kimberley, ele orou pelos enfermos em uma igreja que podia acomodar 500 pessoas. Infelizmente, 10 vezes mais queriam entrar. Na manhã seguinte, Fred Boward conversou com o Comitê Nacional acerca de conseguir um lugar maior para conduzir a campanha de cura. Para sua surpresa, o comitê disse não. Eles tinham prometido a um pastor em particular em Kimberley que as reuniões seriam em sua igreja, e agora eles sentiam que não poderiam voltar atrás com a palavra. Então Fred Boward tentou arrazoar com o próprio pastor. Olha, irmão, as ruas e campos estão tomadas pela multidão, com milhares de pessoas enfermas querendo oração. Você quer me dizer que você ainda quer ter as reuniões em sua igrejinha? Eles me prometeram que eu poderia ter as reuniões em minha igreja. O pastor disse em atitude de teimosia. Então nós as teremos em minha igreja. Ridículo, esbravejou Boward. Voltando à casa onde Billy estava hospedado, Boward reclamou. Irmão Branham, você já ouviu de um pregador que age tão egoisticamente? Billy caçoou secamente. Isto é, exceder abundantemente, que você mencionou. Irmão Boward, você não vê que estamos fora da vontade do Senhor? Destemidamente, Fred Boward decidiu ver o que ele poderia fazer sozinho. Perguntando nos arredores de Kimberley, ele finalmente afiançou uma área esportiva local que podia acomodar milhares de pessoas, e ali eles tiveram cultos pelos 4 dias seguintes. Quando Bill fez planos para visitar a África do Sul, ele se imaginou pregando aos nativos de pele negra. Ao invés disto, ele se encontrou pregando a africanos de pele branca, descendentes de europeus. Isto o frustrou tanto quanto o itinerário sagrado do Comitê Nacional. Ele desejou ver como a população nativa receberia um evangelho sobrenatural, mas isto lhe foi negado até ter estado na África do Sul por mais de 21 dias. Finalmente, no final de sua semana, em Bloemfontein, 160 quilômetros ao sul de Kimberley, o Comitê Nacional o agendou para um culto dominical com os não-europeus. Os nativos começaram a se juntar em Bloemfontein, no campo de futebol, bem antes do raiar do dia 28 de outubro de 1951. Quando Bill chegou, às 10 horas, mais de 12 mil pessoas estavam assentadas no campo. Um mar de faces negras. Muitas das mulheres usavam bandanas brancas ou vermelhas. Airbuster explanou o plano da salvação de Deus através da fé em Jesus Cristo. Quando Bill veio ao microfone, ele explanou a relação entre fé e cura. Então era hora de pôr a fé em teste. Um a um eles vieram diante do evangelista americano. A um foi dito quem era e quais eram seus planos. Antes que uma dúzia de pessoas passasse através da fila de oração, esses nativos estavam convencidos que Jesus Cristo estava de fato presente. Depois de uma única oração geral, centenas de africanos foram curados. Nas semanas que seguiram, pastores e missionários locais avaliaram os resultados desta reunião, ajuntando testemunhos de curas e milagres. Os resultados foram surpreendentes. Cegos curados, cancerosos curados, todo tipo de enfermidade curada e aleijados curados. Um motorista de ônibus disse: eu carreguei um coxo ao meu ônibus e o levei à reunião, mas quando ele voltou,
ele podia caminhar sozinho. Ao todo, os ministros locais e missionários estimaram que 1.000 pessoas foram curadas neste culto de oração brana. Isto era exatamente o que Billy desejava ver na África. Mentes descomplicadas aceitando Jesus, quando visse Cristo sobrenaturalmente mostrado diante deles. Billy rogou ao Comitê Nacional para agendá-lo para mais reuniões com estes nativos, mas o comitê disse não, refazendo-se os mesmos argumentos acerca dos compromissos com as datas já estabelecidas. Billy não podia crer na teimosia e miopia destes homens denominacionais. Eles estavam agindo como se o itinerário fosse o 11º mandamento. Deixando Bloemfontein, a comitiva brana viajou 1.440 quilômetros a sudoeste, a capital. Aqui as reuniões seguiram um padrão similar às de Bloemfontein. 5 dias de cultos avivados de cura, com um domingo de manhã separado para os africanos nativos. Billy ficou aflito com o tratamento que estes nativos receberam. As reuniões para os afrikaners brancos foram em um gigantesco hangar no aeroporto Wigfield. Com as portas do hangar abertas, mais de 10.000 pessoas puderam participar do culto. Os africanos negros, por outro lado, tiveram que usar o Drum Hall, um edifício muito menor dentro dos limites da cidade. Tão ansiosa estava a população nativa para ouvir William Branham falar, que as pessoas começaram a se alinhar pelo lado de fora do Drill Hall a 1h30 da manhã. Às 6 horas, a multidão tinha crescido a 8.000 almas. Infelizmente, quando as portas finalmente se abriram, às 9 horas, somente 3.000 nativos puderam se espremer no interior. O míope Comitê Nacional nem mesmo tinha colocado alto-falantes pelo lado de fora do saguão. Então as pessoas que ficaram na rua não puderam ouvir. Bill sentiu sua frustração crescer como mercúrio em um termômetro em uma manhã de verão. Certamente o Comitê Nacional deveria carregar muito da culpa por este planejamento pobre e confuso. Mas Bill sentiu que ele também compartilhava parte da culpa. Ele tinha concordado, todavia relutante a seguir a vontade do Comitê Nacional, embora ele soubesse que esta não era a vontade do Senhor. O anjo do Senhor havia advertido que ele sofreria por isto. Ele desejou saber se isto era o que o anjo quis dizer. Não era. A campanha em Capitol terminou na segunda-feira à noite. Na terça, eles viajaram 960 quilômetros a oeste ao longo da costa, chegando a Porto Elizabeth, antes de escurecer. A primeira reunião em Porto Elizabeth foi realizada na noite seguinte, dia 7 de novembro de 1951, em um grande auditório chamado Walter Marker Hall. Aqui, novamente, os organizadores tinham drasticamente subestimado a necessidade, e milhares de pessoas não puderam entrar no edifício. Consequentemente, pelo resto da semana em Porto Elizabeth, a campanha de fé-cura foi realizada no Estádio Davis, uma arena esportiva com ampla acomodação. Numa manhã, Billy acordou com dores agudas em seu abdômen. Primeiro, ele a rejeitou como sendo nada. Quando a dor persistiu durante o dia, ele começou a se preocupar. E se sua misteriosa doença estomacal estivesse voltando para importuná-lo? Por muitos dias agora, ele tinha sentido os efeitos cumulativos de sua árdua agenda. A exaustão provocara seu problema estomacal lá em 1947. No tempo quando ele tinha se empurrado por mais de um ano, noite após noite, orando por longas filas de enfermos e aflitos nas madrugadas, até que finalmente foi abatido na plataforma. Então a enfermidade o forçara a suspender suas campanhas. Seu estômago ficou tão azedo quanto o limão
e ele quase morreu de complicações. Isto iria acontecer novamente? O Comitê Nacional estava empurrando-lhe muito duramente e não lhe dava tempo para descanso. Eles não entendiam quão drasticamente essas visões sobrenaturais esgotavam sua energia natural. Mas, pior do que sua exaustão, era a dor crescente no interior de seu abdômen. Quando ele chegou a East-London, a 240 quilômetros acima da costa de Port Elizabeth, Bill teve certeza de que esta dor não era seu velho inimigo. Estas câimbras eram sentidas mais abaixo de seu estômago, e a dor o apunhalava mais agudamente do que náusea. Quando os demais viajantes que o acompanhavam ficaram doentes também, Bill soube que era de algo local, talvez de algo que eles tinham comido ou bebido. Depois de 5 noites em East-London, eles foram a Durban, a 480 quilômetros acima da costa leste da África. Enquanto ia pela estrada, Bill teve uma visão de uma jovem nativa deitada em uma maca. Logo a autoestrada passava perto de um típico vilarejo nativo. Bill pediu a seu motorista para parar o carro. Saindo, Bill e os demais entraram no vilarejo, onde Bill apontou a uma cabana que parecia exatamente como as demais ao redor. Ali vamos encontrar uma mulher numa maca. Ela está muito enferma com tuberculose. Ela é uma cristã e sabe falar inglês. Quando eles entraram na cabana, ali estava ela, exatamente como Bill a tinha descrito. A mulher disse a ele em inglês: "Eu tenho estado orando por um longo tempo por cura. Jesus me prometeu que enviaria um profeta de uma outra terra para orar por mim e eu seria curada. O Senhor Jesus manteve sua promessa." Eles chegaram em Durban na terça-feira, dia 20 de novembro de 1951. Bill estava impressionado pelo forte perfume do ar asiático desta grande metrópole. Jiriquixás tomava conta das avenidas. Mulheres indianas vestidas com seus tradicionais saris dividia a feira com mulheres muçulmanas vestidas de preto e com mulheres nativas de pele escuras, algumas das quais tinham anéis de metal ao redor de seu pescoço e pulsos. Simples com barbas pretas, com turbantes brancos, com suas cabeças e longas navalhas em suas faixas, se entrosavam com homens membros de tribos africanas, pintados com barro e com cabelos excêntricos, decorados com ossos brancos e seus lóbulos da orelha esticados a longas voltas carnudas. Quando Bill perguntou acerca desta diversidade, o reverendo Sherman explicou que Durban tinha uma população de 440 mil pessoas, das quais 130 mil eram nativas africanas, 110 mil eram afrikaners europeus e 200 mil vieram da Índia. Originalmente, esses indianos foram importados como escravos para trabalharem nas minas. Eles ainda se pegam às suas heranças asiáticas, incluindo suas religiões de hinduísmo, budismo e islamismo. A primeira reunião em Durban foi realizada na quarta-feira à noite no edifício da Câmara Municipal e era restrita somente a sul-africanos brancos. Aqueles que não puderam entrar no edifício ouviram através de altos-falantes colocados nos jardins aos arredores. As expectações cresciam e muitos que vinham em cadeiras de roda e em macas voltavam sem elas. Na quinta-feira à noite, o culto foi transferido para um estádio gigante, o hipódromo, chamado Greville. Mais de 20 mil pessoas se assentaram na tribuna principal e ainda havia lugar para mais. Quando Bill subiu à plataforma para falar, ele ficou surpreso em ver a multidão de nativos negros, indianos, mulatos e brancos europeus. Ele disse a Sidney Smith, prefeito de Durban: "Eu pensei que na África do Sul havia leis de segregação
que nos impedia de ter brancos e negros na mesma reunião. Há leis de segregação, o prefeito explicou. E se você olhar atentamente, as raças estão segregadas. Vê todas aquelas cercas? Agora Bill notava as linhas de piquetes brancos cruzando a multidão. Mas por que alguma daquelas cercas vão por entre pessoas negras? Aquelas cercas separam tribos diferentes. Bantu, Swazi, Xhosa, Zulu. Há mais de uma dúzia de tribos diferentes aqui e algumas delas são inimigas. Por que não fizemos isto em outras cidades? Perguntou Bill. Então nós poderíamos alcançar mais pessoas com o Evangelho. Durban é o único lugar onde o governo tem nos dado permissão para fazer isto. Agora Bill entendia porque o anjo do Senhor havia dito para ir diretamente a Durban e ficar ali até que fosse chamado a sair. Se ele somente não tivesse desobedecido às direções do anjo. Como ele estava sofrendo por este erro, agora seu abdômen doía continuamente. Era como se um rato estivesse solto em seus intestinos, os roendo. Ele tinha que se apoiar no púlpito para não se curvar de dor. Mesmo quando a fila de oração vinha adiante, mesmo quando as visões se desdobravam diante dele e ele discernia o segredo dos corações de estranhos, até mesmo quando algumas pessoas eram curadas, ele continuava sentindo dores. Pai Celestial, perdoe-me. Bill orou quietamente enquanto ele esperava pela numerosa quantidade de intérpretes para traduzir sua última sentença a 15 línguas diferentes. Eu sinto muito por meu erro, Jesus. Enquanto tu estás curando estes outros, cura-me também. Mas nenhuma visão apareceu para seu alívio. Parecia como se Deus tivesse virado suas costas à necessidade de seu profeta, enquanto não deixava passar por alto a menor das necessidades dos demais de seu povo. Contristado, Bill se sentiu como que merecedor desta rejeição. A audiência vibrava com entusiasmo enquanto um a um dos problemas daqueles na fila de oração eram discernidos sem erro, e os pacientes eram curados. Quando o menino surdo-mudo indiano ouviu e falou pela primeira vez na vida, a fé da multidão transbordou. Bill elevou sua voz em oração, exortando o paralítico, enfermo, retardado e cego, para então aceitarem suas curas das mãos do ressurreto Salvador Jesus Cristo. Mas muito antes do último intérprete terminar de traduzir esta oração, homens e mulheres, idosos e jovens, estavam saindo de suas cadeiras de rodas ou lançando muletas a um lado. Crianças estavam desatando os aparelhos e lançando-os longe. Tragicamente, embora o barulho da vitória aumentasse de maneira elevada, Bill foi tirado da plataforma chorando de dor, necessitando do apoio de 2 homens fortes. Visitantes continuavam a vir ter em Durban, tornando o tráfego lento a passos de um hipopótamo, afundado até o pescoço em lama. Na sexta-feira à tarde, a multidão no hipódromo Greville dobrou a mais de 40 mil pessoas. De carona com Sidney para ir ao culto, Bill viu muitos nativos na rua carregando pequenas estátuas entalhadas. Ele tinha lido sobre tal idolatria na Bíblia, mas esta era a primeira vez que ele estava vendo isto de primeira mão. Olhe para aqueles companheiros com seus ídolos, ele comentou. O prefeito disse, alguns deles são cristãos. Cristãos? Bill ofegou impressionado. Cristãos com ídolos? Sim. Aqui há muitos nativos que são cristãos que ainda se apegam aos ídolos de seus ancestrais. Isto é estranho, eu gostaria de falar com um deles. Você poderia falar a língua daquele companheiro de pé ali? Estacionando à margem da estrada, o prefeito e seu convidado saíram do carro e se aproximaram de um robusto homem que tinha quase 2,10 metros de altura
e devia pesar 140 quilos. Assim que Bill se aproximou, ele pôde ver que o ídolo estava manchado com sangue seco. Através do prefeito, Bill perguntou ao nativo: "Você é um cristão?" "Oh, sim", o nativo respondeu. "Eu tenho sido um cristão por muitos anos." "Por que você está carregando este ídolo?" "Meu pai, antes de mim, carregava este Deus onde quer que fosse. Certo dia ele estava caçando sozinho em um lugar aberto quando um leão o seguiu. Meu pai fez uma fogueira e orou a este Deus usando nossos encantamentos médicos feiticeiros. E o leão foi embora. Agora eu carrego este Deus também onde quer que eu vá. Se o Deus dos missionários falhar, então este Deus não falhará." "Eu penso que você está colocando sua fé na coisa errada." Bill repreendeu. "Eu mesmo, sendo um caçador, estou familiarizado com as maneiras selvagens. Este ídolo não afugentou o leão, foi o fogo." O nativo pareceu cético. Bill perguntou: "Você virá à reunião esta tarde no hipódromo?" "Amanhã", ele respondeu. "Bom, então amanhã você verá que Jesus nunca falha." Os 3 cultos realizados no domingo, dia 25 de novembro de 1951, quebraram o recorde de frequência no hipódromo em Greenville. Não somente estavam as tribunas principais lotadas, como também estava o campo central, onde diferentes tribos nativas estavam assentadas no chão, divididas por cercas de piquetes brancos como um rebanho de gado. O reverendo Bowards conduziu o culto da manhã e o reverendo Buster pregou à tarde. O culto da noite foi reservado a Bill para pregar e orar pelos enfermos. Até então, Bill estava acostumado a falar através de 15 intérpretes. Era um processo lento, levando-lhe 1h30 para pregar um sermão, que normalmente seria um sermão de 15 minutos. Bill disse: "Jesus Cristo é o Filho de Deus." O primeiro intérprete fez barulhos como uma galinha carcarejando. O segundo como um chacal parolando. O terceiro parecia completamente diferente dos 2 primeiros, e assim ia pela fila. Por anos passados, Billy tinha frequentemente desejado saber acerca de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 10, onde Paulo diz que não havia som sem significado. Agora, depois de ouvir todas estas línguas peculiares, ele percebera o que Paulo, o missionário, quis dizer. Finalmente, o 15º intérprete terminou sua sentença, e Bill continuou: "Jesus veio à terra para salvar pecadores." O processo começou novamente. Enquanto os intérpretes sequencialmente repetiam esta linha, Bill foi até a parte de trás da plataforma e perguntou a Sidney Smith: "O que está acontecendo lá no gramado? É uma briga?" O prefeito tinha visto a comoção também. "Eu não sei te dizer. Eu enviarei um policial até ali para checar." Logo o policial voltou com o relatório. "Irmão Branham, uma mulher nativa recém deu à luz ali na multidão. Ela parece estar bem. Vocês não a levarão daqui?" "Nós oferecemos fazer isto, mas ela simplesmente lavou-se o bebê e começou a amamentá-lo, dizendo que queria ficar para o culto de oração." Tal determinação subjugou Bill. Se as expectações dessa nova mãe representassem o desejo dos demais na multidão, hoje de fato seria um tremendo culto de cura. Nenhum cartão de oração fora dado. Ao invés disto, vários missionários simplesmente
pegando uma dúzia de pessoas enfermas e as alinhando para oração. A primeira pessoa que veio adiante na fila de oração foi uma mulher descendente de indiano oriental. Seu corpo estava envolto em um sari colorido e sua testa estava decorada com um ponto vermelho bem entre seus olhos, o símbolo kumkum, considerado uma marca de beleza na cultura hindu. Assim como Jesus fez com a mulher samaritana, Bill conversou com esta mulher, usando poucas palavras para contatar seu espírito. Senhora, por que tu, sendo hindu, vem a mim um cristão pedir ajuda? Por que você não vai a seus próprios sacerdotes? Eles não podem me ajudar, a mulher respondeu. Acima dela, uma visão se desdobrou, mostrando ela em um consultório ouvindo o diagnóstico do doutor. Bill disse: Senhora, você tem tuberculose. Eu creio que se você aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal, ele vai te curar também. Imediatamente, a mulher ajoelhou-se apenas com um joelho no chão, inclinou sua cabeça, pegou sua saia longa e limpou o ponto vermelho de entre seus olhos. Bill viu uma luz brilhar ao redor dela. Irmã, ele disse, Jesus Cristo tem recém te curado. Vá e o sirva o resto de sua vida. Um sussurro coletivo ondulou através da audiência e Bill pôde ver outras mulheres hindus cuspindo em seus dedos e então apagando os pontos vermelhos em suas testas. Alguém na multidão gritou: Krishna! Outros hindus seguiram o canto. Krishna! Krishna! Eles gritavam, pensando que o evangelista americano tinha dito o nome de um de seus deuses. Krishna é uma forma terreal do deus hindu, Vishnu. Elevando suas mãos para aquietá-los, Bill explicou: Não, eu não disse Krishna, eu disse Cristo. E ele falou o nome distintamente, enfatizando T. Jesus Cristo. Eu não sou Krishna. Eu sou um servo de Jesus Cristo. A seguinte pessoa na fila era uma jovem de descendência europeia. Ela parecia estar com boa saúde e enquanto se aproximava, Bill pôde sentir um espírito de boas-vindas ao redor dela. Ele disse: Eu vejo que você é uma cristã. Ela respondeu que era. Irmã, eu vejo você indo a uma igreja. Você pertence à igreja holandesa reformada. Então ele parou perplexo. Algo estava diferente acerca desta mulher. Frequentemente, em uma visão, ele via uma forte luz queimar ao redor do paciente, indicando que a pessoa estava curada. Mas nessa visão tudo estava ficando mais escuro, como sombras se ajuntando ao aproximar da noite. Irmã, há poucos dias você foi a um doutor. Seu marido te esperou no corredor enquanto o médico te examinava. Seu marido tem cabelo e bigode preto, e ele estava usando um terno cinza. O doutor é um homem grisalho que usa óculos. O doutor disse que você tem um cisto em seu ovário. Não há tratamento, mas o médico ainda quer removê-lo. A mulher maneou que sim. Assim que Billy falou, a visão ficou mais escura ao redor dela. Ele estava prestes a dizer: O Senhor Jesus te abençoe e te cure, minha irmã, e permiti-la sair da plataforma com alguma esperança. Mas antes que ele pudesse dizer isto, a visão se mudou a uma procissão fúnebre e viu as pessoas que carregavam seu caixão enterrando-a. Então Bill sabia que a vida dela estava para terminar, e ele decidiu que deveria dizer a ela bem claramente:
Senhora, você é uma mulher de aparência forte. Há somente uma coisinha errado com você, apenas este cisto em seu ovário. Mas prepare-se para morrer, porque assim diz o Senhor: tu viverás somente um curto espaço de tempo. Os olhos da mulher estalaram e ela ofegou: Senhor, isto é correto, irmã. Apenas esteja certa que seu coração está bem com Deus. Assim que esta mulher deixou a plataforma, um homem bem vestido de branco guiou um menino nativo pelos degraus e através da plataforma. O homem parou a quase 4 metros do evangelista americano, enquanto o menino vinha à frente sozinho. Bill deu uma olhada no menino e disse: qualquer um pode ver que ele é estrábico. Eu não posso curá-lo, mas Jesus Cristo pode. Talvez Deus me mostrará algo que encorajará a fé do menino. Ele parou, observando o passado do menino se desdobrar. Eu vejo uma mulher alta e magra, Zulu, segurando o menino em seus braços, mostrando ele ao marido, que nota que o bebê é estrábico. Eu sei que a família é cristã, porque na visão eu os vejo orando diante da cruz. Quando isto foi repetido pelo intérprete Zulu, a mãe e o pai se levantaram na audiência, acenando e gritando que isto estava correto. Enquanto isto, o menino tinha sua cabeça inclinada. Bill disse: eu não tenho que orar pelo menino porque ele já está curado. Você pode passar agora. O jovem Zulu levantou sua cabeça e sorriu. Era verdade. Seus olhos estavam descruzados e normais. O menino saiu da plataforma, mas o homem que o trouxera não saiu. Ele se aproximou dizendo: Senhor Branham, eu quero falar com você 1 minuto. Airbuster o impediu. Nós não podemos permitir que ninguém fale com o irmão Branham quando ele está sob a unção. Eu quero apenas fazer a ele uma pergunta. Virando-se aos dois, Bill disse: está bem, irmão Buster, deixe o doutor falar. Como você sabe que eu sou um doutor? Bill ignorou a pergunta. O que posso fazer por você, doutor? É verdade, eu sou um doutor britânico. Eu examinei este menino antes dele subir aqui e o examinei novamente há poucos momentos atrás. Seus olhos eram cruzados e agora não estão mais. Como você fez isto? Você o hipnotizou? Se hipnotismo endireitasse olhos, vocês, doutores, deveriam fazer isto. Mas não foi hipnotismo, isto foi o poder de Deus. Senhor Branham, sou apenas um membro da igreja, mas agora eu tenho visto um Deus tão tangível que pode endireitar estrábicos. Eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Salvador e estou desejando dizer isto a toda sua audiência. Cerca de 5 minutos se passara desde que a mulher com o cisto em seu ovário saíra da plataforma. Enquanto o doutor britânico falava com a multidão, um mensageiro veio à plataforma e contou entusiasticamente a um dos intérpretes, que então contou a Bill. Sabe, aquela mulher que você disse para se preparar para morrer? Ela recém morreu. Este homem conhece o marido dela e estava sentada ao lado deles. Quando a mulher voltou ao seu assento, ela disse a seu marido: Bem, o que você acha disto? E antes que ele pudesse respondê-la, ela caiu morta bem ali. Mais tarde, ele soubera que ela morreu de ataque cardíaco. Por último, veio na fila de oração um homem negro tão corcunda que caminhava de 4 pés. Obviamente, ele tinha retardo mental.
Um vigia custodiava este corcunda para que ele não vagasse, usando uma corrente presa à coleira ao redor do seu pescoço. Olha esta pobre criatura, Bill disse com compaixão. Se eu pudesse ajudá-lo, eu ajudaria. A verdade é que eu não posso ajudá-lo, mas Jesus Cristo pode. A vida deste homem não pode ser escondida porque o anjo do Senhor está aqui. Quando a visão veio, ela revelou algo inesperado. Bill disse: eu sei que este garoto cresceu em um lar cristão, porque eu vejo uma foto de Jesus pendurada na parede de sua cabana. Ele nasceu nesta condição deformada, mas bem agora ele não está preocupado consigo mesmo. Ele está preocupado acerca de um irmão. Há 4 anos atrás, seu irmão mais novo foi ferido quando montava um grande cachorro ou cabra de cor amarela. Agora seu irmão está aleijado e tem que usar muletas quando caminha. Assim diz o Senhor: seu irmão está curado. Neste momento, um grito perfurou o ar. Lá de trás, na audiência, um homem alto, negro, se levantou e acenou com 2 varas com as muletas acima de sua cabeça, gritando em sua língua nativa que ele era o irmão e agora estava curado. A multidão ferveu em clamoroso entusiasmo por causa deste milagre. E isto foi muitos minutos antes que ele se aquietasse o suficiente para que pudesse ouvir. Billy observava a comoção pacientemente e então virou sua atenção de volta ao pobre homem corcunda à sua frente. Uma sombra azul apareceu no ar, revelando uma visão deste homem de pé, ereto e caminhando normalmente. Bill disse à audiência: vocês podem ver que Jesus Cristo curou o irmão deste homem. Se Deus curar agora este deformado, retardado, quantos de vocês aqui servirão o Senhor Jesus? Mãos negras e mulatas se levantaram em todo o estádio. Bill disse ao vigia para remover a corrente que estava ao redor do pescoço do homem. O vigia maneou sua cabeça, preocupado e talvez um pouquinho temeroso. Bill insistiu: levante o homem e tire sua corrente. Deus o tem libertado. Relutantemente, obrigado, o vigia desatou a corrente e levantou os ombros do homem. O homem não precisou de muita ajuda. Sua espinha estralou uma dúzia de vezes enquanto se endireitava, deixando-o de pé com perfeita postura na frente de 50.000 pessoas. Bill colocou seu braço ao redor da cintura descoberta do homem e caminhou até a margem da plataforma e então de volta ao púlpito. O homem sorriu e acenou à audiência, confirmando que sua mente tinha sido sobrenaturalmente restaurada à saúde. A multidão parecia estrondar e mover como um terremoto. Agarrando-se à sua oportunidade, Bill perguntou: quantos de vocês receberão agora Jesus Cristo como seu Salvador? Milhares sobre milhares de mãos se levantaram. Airbuster disse: irmão Branham, eu penso que eles não te entenderam. Eles devem ter pensado que você estava perguntando a eles se queriam cura física. É melhor fazer esta pergunta através dos intérpretes novamente. Então Bill disse ao microfone: eu não estava vos perguntando se vocês querem cura física. Eu estava perguntando se vocês aceitarão Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Se aceitam, fique de pé. Milhares de pessoas se levantaram. Bill disse: antes que Jesus venha aos vossos corações,
Vocês devem primeiro renunciar a seus falsos deuses. Vocês que estão carregando ídolos, eu quero que vocês os quebrem agora mesmo. Uma nuvem de poeira levantou do campo enquanto homens e mulheres destruíam seus ídolos de barro no chão. Primeiro Billy orou em voz alta para a salvação deles. Então fez uma oração geral pela cura de todos os que estavam enfermos ou aflitos. Milhares destes novos cristãos gritavam que foram curados. No dia seguinte, em seu hotel, Fred Broworth não podia parar de pensar acerca da reunião de domingo à noite. Irmão Branham, assim que as pessoas saíram, eles fizeram um grande amontoado com as muletas, camas, cadeiras de rodas e aparelhos. Eu fiquei ali e me emocionei. Em todos os 40 anos pregando o evangelho e orando pelos enfermos, eu jamais vi uma reunião que fosse igual a esta. O prefeito Sidney disse: Irmão Branham, venha até aqui e olhe pela janela. Aqueles caminhões estão cheios de muletas e coisa que as pessoas deixaram para trás na noite passada. Quando Billy olhou, ele viu 7 grandes caminhões de gado passando pelo hotel, seguido por centenas de pessoas que haviam sido curadas. Nativos de todas as tribos se misturavam, sem inimizade entre si, juntos, ombro a ombro, cantando a canção tema das campanhas Branham: somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Smith disse: estimamos que havia 50 mil pessoas naquela reunião da noite passada, mais de 100 mil pessoas contando os 3 cultos de domingo. Ontem devia haver 30 mil pessoas que deram seus corações a Jesus Cristo. Não há maneira de saber quantos mil foram curados. E eu, tão enfermo que mal posso ficar de pé. Billy acrescentou: deveríamos ter vindo direto de Joanesburgo a Durban, como o anjo nos disse para fazer. Até então era óbvio a todos que Durban é onde o Senhor queria que estivessem. Infelizmente não era óbvio a todos. O reverendo Sharma revelou que Airbuster Billy Paul estaria tomando voo de Salisbury, Rhodésia, na quarta-feira de manhã. E sair de Durban? Estalou Billy desanimado. Por quê? Aqui é onde o Senhor está se movendo. Sharma trouxe à tona a mesma razão passada. Nós estamos apenas seguindo o itinerário que estabelecemos há um mês atrás. Nós te agendamos há 2 dias em Salisbury. Então a Pretória para uma única reunião e então em Joanesburgo para uma última reunião antes que vá para casa. Eu não entendo por que você está zangado. Você teve suas reuniões em Durban como você queria. Que distância fica Salisbury, Rhodésia? 1.280 quilômetros a norte daqui. Bill mal podia compreender o absurdo destes homens. Ele apontou o óbvio. Há mais de 50 mil pessoas aqui em Durban que querem me ouvir pregar. Muitos deles têm caminhado 500 ou mais quilômetros para chegar até aqui. Milhares deles são novos cristãos. Agora, de repente, vocês querem me levar a 1.280 quilômetros de distância e você deseja saber por que estou zangado? Eu sinto muito, irmão Branham, mas nós prometemos a este irmão em Rhodésia que te levaríamos ali, e nós temos que manter nossa palavra. Sentindo-se fraco demais para argumentar, Bill desistiu, terminando o roteiro de acordo com o plano do Comitê Nacional. Em Salisbury, ele pregou para apenas umas 1.500 pessoas. Os 2 dias que ele passou em Rhodésia
obscureceram-se em sua memória como um sonho ruim. Então ele voltou à África do Sul, onde ele teve uma reunião em Pretória e mais 2 em Johannesburg. Durante a última reunião em Johannesburg, ele se sentiu como se fosse morrer. Todavia, sua própria aflição não estorvava seu dom de discernimento ou poder de Deus. Entre suas muitas visões, naquela noite ele viu uma mulher na audiência que era cega. Apontando a ela, ele a encorajou a se pôr de pé e aceitar sua cura. Ela não respondeu. Entretanto, uma outra mulher na mesma fileira se levantou. Bill se virou a esta outra mulher e disse: Eu sei que você é cega também, mas por que você se levantou? Você é uma judia e não crê que Jesus é o Cristo. Você acha que Jesus pode restaurar sua visão? Ela maneou que sim. Bill continuou: Eu não posso pedir a ele para ser seu curador, a menos que primeiro ele seja seu salvador. Se você o aceita como o Messias, levante sua mão. Ela levantou sua mão, a sua visão retornou. Finalmente, a hora de deixar a África do Sul chegou. O doutor britânico que tinha examinado aquele menino estrábico em Durban encontrou Bill no aeroporto em Johannesburg e disse: Eu sinto que Deus está me chamando para ser um missionário médico. Irmão Branham, eu devo isto tudo a você. Obrigado por vir. Sua gratidão podia ser multiplicada de centenas de vezes a milhares. Havia relatórios vindo a uma quantia de 1.000 pessoas por semana sendo batizadas. Igrejas de toda a África estavam sendo ocupadas com pessoas que havia recentemente se entusiasmado acerca de um Deus vivo e real, um Deus tangível. Durante suas 10 semanas na África do Sul, a comitiva William Branham tinha conduzido 120 cultos em 11 cidades, com uma frequência combinada de cerca de 500.000 pessoas. Somente Deus poderia contar a vitória final, mas Bill sabia o custo. Fred Boward acompanhou o resto da comitiva Branham ao aeroporto. Embora ele mesmo não viajaria naquele dia, Boward ficaria na África do Sul por mais um mês para trabalhar com pastores e missionários, ajudando-os a estabelecer milhares de novos convertidos a Cristo. Enquanto Bill esperava o avião chegar, ele se contorceu pela dor que sentia. Ele seriamente desejou saber se ele veria Fred Boward novamente. Finalmente seu avião pousou e logo ele estava pronto para embarcar. O momento tinha chegado de dizer adeus. Colocando seus braços ao redor de seu amigo, Bill disse: Irmão Boward, estou com 42 anos de idade e penso que meus dias estão para se acabar. Como Paulo, também posso dizer que tenho combatido o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Absurdo, Boward falou. Você é apenas um rapaz. Eu nem mesmo comecei a pregar até que tivesse 40 anos de idade. Agora estou com mais de 70 e estou forte. Irmão Branham, você recém terminou seus estudos e recebeu seu diploma. Bill concordou que ele tinha recém terminado seus estudos. Porém, ele não estava tão certo acerca do diploma. Ele se sentia mais como se tivesse falhado no exame final.